Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de um tema muito específico e que se refere a nós do magistério. Eu gostaria de falar do tema professor que despreza professor. Evidentemente que não é muito confortável falar dessa maneira da minha categoria. Porém, sempre quando nós desprezamos socialmente uma profissão, há a criação de subjetividades em torno da mesma. Então, o fato da sociedade que nós vivemos ter um desprezo pelo conhecimento e, consequentemente, pelo professor, isso gera a criação de subjetividades em meio à categoria. E hoje eu gostaria de falar não só desse pormenor em relação ao desprezo, mas em como lidar com o desprezo dentro da categoria docente e fora dela. Gostaria de trazer o desprezo como um elemento de reflexão filosófica neste vídeo. Mas antes de entrarmos neste tema, gostaria de convidar a classe dos professores para participarmos do debate público. Vamos entrar no debate público. Vamos estar nos canais de comunicação com a sociedade. Porque não adianta a gente conversar entre nós apenas na formalidade do dia a dia da escola. O dia a dia da escola é o dia a dia da escola, formal. Ou seja, os diretores, as coordenadorias, não tem como exercer o papel crítico que nós podemos fazer. Porém, dentro da escola apenas, esse papel crítico fica, às vezes, limitado em torno das próprias portarias, das próprias resoluções, que com certeza, se são feitas, se são realizadas, é porque aquela instituição que assim o faz tem autonomia para fazê-lo. Então, às vezes, dentro da própria escola, fica um pouco mais difícil. Precisamos dialogar com a escola, com a comunidade escolar mais próxima, e precisamos estar nos canais de comunicação, não só do YouTube, como de um modo geral. Então, por isso que eu tenho aqui convidado professores. Vamos para o debate público também no YouTube. Tenho sentido falta, repito, desse professor do dia a dia da escola regular no YouTube. Eu acho que não faz nenhum sentido, não há justificativa. Tudo bem que nós não estejamos na Globo. Tudo bem que nós não estejamos nos principais meios de comunicação, formal. Mas no YouTube, aqui nós podemos estar e de repente alguém fala, mas o YouTube não é nada. É só fazer um canalzinho. É só fazer um canalzinho? É só fazer um canal de filosofia e chegar a 5.600 inscritos. É fácil num país que ninguém lê nada? Então, se eu posso me comunicar um pouco com a sociedade, nós podemos criar, outros professores podem fazer, e nós podemos indicar o canal um do outro. Nós podemos fazer um grupo associativo entre nós que temos esse canal de comunicação. E os intelectuais estão no YouTube, seja tendo canal, seja através de... Porque alguns nem precisam ter canal, eles são citados, as palestras deles são citadas. Então, aquilo que é relevante intelectualmente está no YouTube. Então eu tenho sentido falta desse professor do dia a dia, do chão da escola pública, sobretudo no YouTube. Então, professores, venham para o debate público. Esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil, das redes sociais, né? Então,
criou-se um clima de algorítmico na mente das pessoas. A realidade é isso ou aquilo. Então criou-se, por exemplo, a expectativa de que esquerda é Lula, nada mais há fora isso. E se é Lula, é comunista. E se é Bolsonaro, e se é de direita, é extrema direita, é nazismo. Não necessariamente. Temos no Brasil também uma direita civilizada, de um Álvaro Dias, por exemplo. Mas não, as pessoas acham que direita é só aquela grosseria bolsonárica. Não. Aquilo não é. Aquilo é extrema direita caduca. A direita, o Collor representou, eu não sei se muitos lembram, mas as eleições de 89 era uma discussão entre a esquerda petista e a direita Collor. E o Collor foi empichado por muito menos do que acontece no governo Bolsonaro. Então, direita, e o Collor, evidentemente, um pouco mais civilizado, né? Mas direita não é isso. Direita não é essa grosseria. E esquerda não é comunista. Aliás, a esquerda nasceu na Revolução Francesa antes da implantação do comunismo, antes da presença histórica de Marx. A esquerda revolucionária era a esquerda que se sentava à esquerda do rei nas Assembleias Gerais. E quem não queria a continuidade da Revolução, se sentava à direita. Então formou-se esse pensamento progressista de esquerda que quer mudanças, que quer igualdade. Igualdade, liberdade, fraternidade. Uma frase utilizada pela esquerda revolucionária da Revolução Francesa. Não tem nada a ver com o comunismo e sequer com o socialismo também. Porém, a esquerda também dialogou com o comunismo, socialismo e até com parte da ala liberal. Porque esquerda é lutar pela igualdade, independente dessa esquerda ser comunista, socialista, liberal. E a esquerda da Revolução Francesa era uma esquerda liberal. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso diálogo sobre o desprezo. E o desprezo, ele é uma coisa muito curiosa, né? Porque o desprezo, ele é ofensivo, né? O desprezo é uma maneira de nadificar o outro, né? Dizer que o outro é nada, né? Porque uma das coisas que aparece à nossa consciência é o ser. E o próprio Sartre tem um livro que é o Ser, Ser e Nada. Porque da mesma maneira que o ser aparece à nossa consciência, existe na nossa consciência também uma negação do ser no sentido do nada aparecer. Então, tanto Sartre como Heidegger Sartre também muito influenciado por Heidegger, falam da nadificação. É uma terminologia que eles usam muito nas suas obras, a nadificação. E o desprezo pelo outro é uma maneira de nadificá-lo, de tentar dizer que ele é nada, às vezes simplesmente porque o nosso olhar não alcança a pessoa. Teve até uma pessoa que escreveu uma tese sobre a invisibilidade social. Uma vez eu passei por uma das pessoas que fazem a faxina aqui no meu prédio e eu não dei bom dia. Depois eu fiquei, meu Deus, eu não dei bom dia para aquela pessoa. Eu não dei bom dia. Porque ninguém... É inadmissível um pensador como eu não dar bom dia para um zelador, um varredor. É inadmissível isso. Aí, graças a Deus, eu encontrei com ele de novo. Desculpa, passei rápido, nem falei contigo. Esses dias eu estava num colégio que eu dou aula, né? E alguém passou uma caneta no quadro, e aquela caneta que agarra no quadro. Aí alguém foi e chamou uma das meninas para limpar o quadro. E eu achei que o rapaz que chamou chamou assim com uma certa empáfia, e a menina veio limpar o quadro. Sinceramente, eu fiquei sem graça. Eu fico um pouco sem graça de alguém limpar a sujeira para mim. Eu fico um pouco sem graça. Quando a menina acabou de limpar o quadro, poxa, muito obrigado. Você me ajudou muito. Então, porque eu acho que um dos objetivos
de uma pessoa como eu de esquerda que luta pela igualdade é esquecer a ideia de que o outro pode ser um nada. Não, o outro é ser. O outro é um ser. Porém, vivemos, sobretudo com a implantação do capitalismo também, isso sempre existiu em outras categorias, mas eu gostaria de falar dessa realidade a partir da implantação do movimento capitalista no mundo, onde o ser ele é unificado em códigos de valores, como a moeda. A moeda como uma unidade de valor que substitui tudo. Então, se não há moeda, tudo vira um nada. Tudo se nadifica se a moeda não se encontra presente. É a moeda que dá o valor. E dentro dessa categoria de que as moedas é que dão o valor, algumas profissões, como a nossa, são mais desvalorizadas que as outras. E quando uma profissão é valorizada, se paga com moeda. E quando uma profissão é mais desvalorizada, se paga com menos moeda. E isso, de uma certa forma, cria uma expectativa de que o professor é um quase nada. Porque ele ganha mal, ele ganha pouco. Então ele vai receber bronca da coordenadoria, ele vai receber bronca dos pais. Agora, quando o pai chega na escola, gente, é um pandemônio. O pai tá aí. O pai tá aí, ele pode fazer uma denúncia. O pai tá aí, a mãe tá, a família toda, tá o papagaio, tá o cachorro. E esse desprezo pelo professor, que é também um desprezo pelo conhecimento, pelo saber, né? É um desprezo pelo saber que nós temos na nossa sociedade, que tem sido alimentado por esse governo. Esse governo alimenta a ignorância, alimenta a burrice e todo quanto é tipo de instituição que representa a ciência, o conhecimento, o saber, não pode, de esquerda, comunista. E isso tem feito crescer o desprezo não só pelo professor, como uma tentativa de desprezo pelos universitários, pelos cientistas. Mas o professor da escola regular, ele está na base, ele é a parte aparentemente mais frágil desse embate. Por isso eu estou chamando, vamos nos fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer. Somos muito numerosos, mas por sermos a categoria de nível superior mais numerosa, né, o orçamento tem que ser dividido. Então, de uma certa forma, não ganhar tanto é da profissão. Penso que na maioria esmagadora dos países do mundo. Mas o desprezo não é só econômico, ele é social. E quando esse desprezo é social, ele é também não recompensado em moeda. E por outro lado, cria-se também subjetividades em torno disso, né? Professores passam a, de uma certa forma, desprezar professores. Eu vejo, às vezes, professoras falarem assim: eu? Casar com professor? Cruz credo. Ou seja, ela faz parte de uma categoria que ela despreza. Porque ela não vai. Eu? Casar com professores? Isso acontece. Professores também criou-se a subjetividade de que o professor não se sente numa profissão tão valorizada. Então, aquele que é par também não deve valer muita coisa. Professores entendem que professores não têm nada a dizer. Às vezes eu faço parte, vou a muitas escolas dar aula, né? Então, às vezes, eu faço parte de um grupo da escola e, às vezes, em algumas escolas, não em todas, eu coloco um vídeo meu. Não, esse canal, esse aqui é só para assunto da escola. O meu vídeo não pode, mas o vídeo do Cortella pode, o vídeo do Pânico pode tudo. Se alguém for conhecido da mídia, aí pode. O meu vídeo é que não pode porque eu sou professor. Então o professor às vezes acha que o outro, que é professor como ele, não tem nada a dizer. Ou seja, professor como eu quer dar aula para mim? Fala sério. Então criou-se essa subjetividade de professor que acha que o outro, os professores universitários não, eles usam o outro como fonte. Não quero me comparar. Não quero nos comparar e nem quero nos menosprezar em relação a ele. Nós é que fazemos o trabalho difícil. Nós é que fazemos o trabalho difícil nesse país.
que é muito mais difícil que dar aula em universidade. Tanto é que muitos deles vêm para cá e, ó, mete o pé. Mas quando um professor que está aqui chega numa universidade, por mérito, ele não corre, não. Mas muitos que vêm de lá para cá, ó, metem o pé, correm. Mas nós estamos aqui. Aqui é que é o trabalho difícil. Então, criou-se também essa subjetividade do professor que despreza o professor. Do professor que acha que o outro professor não tem nada a dizer para ele. Por isso que eu estou dizendo, nós precisamos nos unir para nos fortalecer e entendermos que o outro professor tem coisas a nos dizer, inclusive intelectualmente. Mas nós temos que construir canais de valorização intelectual desse professor, que ele tenha educação, formação continuada a nível de pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD. É isso aí. Né? No governo Cabral tinha um negócio de vamos dar formação continuada para o professor. Aí ia ensinar o professor a fazer uns bonequinhos no computador, mas não, isso é pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, que está no exterior. Isso é valorização do magistério. O resto é conversa para boi dormir. E outras subjetividades que vão sendo criadas e por exemplo, quando a gente tem um problema e acaba indo na coordenadoria, gente, parece uma inquisição. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, ou às vezes de chegar um pai de aluno, você é colocado ali e você é quase que o pai, pai, muito obrigado, pai, por ter vindo. É isso aí mesmo, sabe? Temos que cuidar dos nossos filhos, você ali. Né? Em meio aos pais e em meio a uma direção que está querendo livrar você de uma possível denúncia. Porque se a denúncia chegar, se o pai denunciar, e se houver um inquérito aí, eu esqueci até o nome do inquérito que se dá, né? Esqueci o nome que se dá, mas aí o professor pode ser suspenso, pode ficar com salário suspenso. Então, hoje em dia está havendo esse terror também por causa dessa expectativa de que o professor é um inimigo da nação, é um potencial inimigo da nação, e perdemos o contato de amizade com os nossos alunos. Nós vamos recuperar a amizade com os nossos alunos. Nós vamos voltar a nos abraçar, nós vamos voltar a nos beijar, nós vamos voltar a nos tocar com afeto. Parar com essa bobagem de que professor encostou, professor disse que alguém é bonita porque assediou. Não, seu idiota. Assédio é quando alguém se aproveita da sua condição de superioridade, seja até como professor, ou como chefe, ou como gerente, para usufruir. Mas um professor chega, fulaninha, minha aluna, você quer namorar comigo? E ele está à disposição do sim ou não dela, isso não é assédio. Pode até ser discutido do ponto de vista ético. Um professor cantar um aluno, cantar uma aluna. Sim, não é bom. Não é bom, mas não é assédio. Assédio é quando a pessoa constrange a outra. Bom, eu sou professor, então eu vou tirar proveito do fato de eu ser professor para constrangê-la a sair comigo. Então um chefe, ou de repente um patrão, ele fala, bom, eu sou patrão, então eu vou comer. Eu tenho que comer, eu sou o chefe, sou o patrão. Isso é assédio. Isso é assédio. A pessoa se aproveita da possibilidade de poder mandar embora, de poder dar uma nota baixa, né? Agora, pedir, quer namorar comigo? Ou dar uma cantada? Não é assédio. Agora, evidentemente que se alguém é superior, é bom evitar e é bom fazer com jeito. Mas professores se casam com alunos, chefes se casam com funcionários, patrões se casam com funcionários. Quem deu a primeira cantada? Às vezes é o professor, às vezes é o chefe, às vezes é o patrão. Então ele assediou? Não, não assediou. Mas estamos vivendo esse momento de desprezo. E como eu falei, o desprezo, ele é... Eu tenho um jeito de lidar com o desprezo. Um jeito de lidar. Né? Quem nunca viveu? Eu acho normal até que você um dia seja desprezado por alguém. Desprezado. Só que eu entendo que o desprezo, a pessoa pode até me desprezar, mas eu mando a fatura um dia. Como é mandar a fatura? A pessoa, bom, se me desprezar tem que me pagar, né? Por isso, né?
Ninguém vai me desprezar de graça. Eu, lindo e negro, me desprezar de graça? Não. A fatura tem que ir. Então a gente vive intensamente. Vive a vida intensamente, realiza as coisas e manda a fatura para quem nos despreza. Porque no dia, quando alguém nos despreza e nós vivemos intensamente, e essa vida intensa tem resultados, entristece quem te despreza, intimida quem te despreza. Esse dia é o dia que a fatura chega. É assim que nós temos que lidar com o desprezo. Então, nós professores precisamos dar uma resposta a quem nos despreza. Vamos mandar a fatura do desprezo para quem nos despreza. Mas nós precisamos, como categoria, nos associar, nos unir. Porque senão vai ficar eu falando aqui, outro falando acolá. E, aliás, da rede pública regular de ensino, fazendo críticas filosóficas, fazendo críticas da maneira como eu faço na escola pública, acho que é só eu. Por enquanto, acho que estou sozinho. Claro que deve ter um professor de universidade, mas da escola pública, do ensino regular, aqui fazendo a crítica. Se tiver alguém, manda um vídeo para mim, manda um canal para mim. Mas eu acho que da rede pública de ensino, como professor, fazendo a crítica política, fazendo a crítica à organização educacional do país, eu acho que eu sou o único. Tomara que não. E nós precisamos, se tem, gente, manda para mim, fala para falar comigo, para a gente entrar em contato, para um falar do canal do outro, para a gente fazer lives. A gente precisa sair desse marasmo, né? Porque professores não podem desprezar professores, né? E às vezes a pessoa está nessa profissão porque não teve... Eu amo ser professor. Sai de casa e subir um morro, às vezes a pé e descer para dar aula, porque eu não tenho carro, não sei dirigir. Então eu ando. Pego um ônibus, para mim é um prazer chegar numa sala de aula. Eu gosto. Isso me realiza. Ser professor. Mas, como é uma profissão desvalorizada, os cursos não são os mais caros. Então, vai muita gente que às vezes não queria estar ali, queria estar em outro lugar. E odeia os alunos. Muitos professores odeiam alunos, não gostam de alunos. Eu gosto de aluno. Então é isso aí. Estamos nesse lugar de possibilidade de professores que desprezam outros professores. Mas precisamos mudar essa realidade, valorizar a profissão, para que as pessoas cada vez mais preparadas venham para cá. Porque de repente, não era nem para eu estar aqui, né? De repente, se a profissão fosse mais valorizada ainda, quem estaria aqui seria um cara que está lá na NASA, enfim. Mas, por enquanto, somos nós. E é isso aí. É o que temos para hoje. E eu me esforço bastante. Eu penso bastante. Eu ando pensando. Às vezes eu vou num colégio distante, dá 2 tempos. Para mim aquilo é uma terapia. Eu vou pensando, refletindo. Eu só sei falar, escrever e pensar. Eu não sei fazer outra coisa. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. E não se esqueça também de contribuir para o canal, né? Endereço Eldon de Azevedo Rosa, conta 2051, conta 05504880, Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880, Bradesco. Então, vou ficando por aqui. Vamos nesse caminho, vamos nessa empreitada, porque nós, professores, é que levamos a cultura formal para toda essa multidão que passa pela escola pública. Somos a sustentação dessa sociedade, porque os especialistas dizem que a pessoa vai para o crime. Quando ela sai da escola, o crime está de portas abertas para ela. Então nós estamos aqui e vamos que vamos. Espero que você passe esse vídeo para frente, dê like e faça o teu comentário para que o vídeo cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Ok, galera? Vocês são do coração.